Olá pessoal, eu sou o Dr. Marçal e sejam bem-vindos ao vlog Med TV. Na aula de hoje vamos aprender a realizar a medida da pressão arterial no antebraço e nos membros inferiores. Então vamos lá. Nos vídeos anteriores, vimos como realizar a medida da pressão arterial sistêmica na posição padrão na região do braço do paciente. Porém, em alguns casos, especialmente em pacientes obesos ou com hipertrofia muscular importante ou com alguma alteração anatômica na região do braço, não vamos conseguir realizar a medida nessa posição padrão. Nessas situações, podemos realizar a medida na região do antebraço do paciente. Vamos então mostrar como fazer isso. O tamanho do manguito a ser usado é o mesmo padrão do usado para o braço, sendo que a largura da bolsa do manguito deve ter pelo menos 40% da circunferência do antebraço. Primeiro, vamos palpar o pulso radial do paciente, depois posicionamos o manguito sobre a artéria de modo que o meio da bolsa de borracha fique sobre a artéria. Então, inflamos o manguito e estimamos a pressão sistólica pelo método palpatório. Depois colocamos de preferência a campânula do estetoscópio sobre a artéria radial e inflamos o manguito até 20 a 30 mm de mercúrio acima da pressão sistólica obtida pela palpação. Medimos então normalmente usando a mesma semiotécnica que mostramos no vídeo anterior. A pressão obtida no antebraço é um pouco maior do que a pressão obtida no braço. Existem fórmulas para corrigirmos a pressão obtida no antebraço, porém elas são pouco utilizadas na prática clínica. Quando medimos a pressão no antebraço, normalmente não encontramos grandes dificuldades técnicas e, de maneira geral, é bem fácil de ser realizado da mesma forma que quando medimos no braço. Por outro lado, quando tentamos medir nos membros inferiores, vamos encontrar um nível de dificuldade maior. Em alguns casos, vamos precisar medir a pressão arterial sistêmica na região dos membros inferiores do paciente. Isso vai acontecer em casos de amputações dos membros superiores, na suspeita de coartação de aorta, dissecção de aorta, alterações anatômicas dos membros superiores ou mesmo quando precisamos medir o índice tornozelo-braquial. O tamanho do manguito para a região da perna do paciente geralmente é igual ao do braço. Lembrando que a largura do manguito deve ter pelo menos 40% da circunferência do membro. Já no caso da coxa, existem manguitos com dimensões adequadas para tal. Eles têm largura e comprimento maiores do que o padrão, como podemos ver nessa tabela presente na 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Para medirmos a pressão na região da coxa, o paciente deve estar deitado em decúbito ventral, palpamos o pulso da artéria poplítea e posicionamos o manguito no terço inferior da coxa. Estimamos primeiro a pressão sistólica pelo método palpatório e depois obtemos a pressão sistólica e diastólica pelo método auscultatório, usando preferencialmente a campânula do estetoscópio na região da fossa poplítea. Geralmente, esse método é pouco utilizado pela necessidade de comprar um manguito de tamanho especial. Para medir a pressão na região da perna, o paciente deve estar em decúbito, palpamos primeiro os pulsos da artéria pediosa ou artéria dorsal do pé e da artéria tibial posterior. Depois, posicionamos o manguito na região do terço inferior da perna. Primeiro, estimamos a pressão sistólica pelo método palpatório, usando a região onde o pulso está mais palpável. Depois, estimamos a pressão pelo método auscultatório, usando de preferência a campânula do estetoscópio. Aferimos a pressão tanto na região da artéria pediosa quanto na artéria tibial posterior e utilizamos o maior valor obtido. De um modo geral, a aferição da pressão arterial na região da perna do paciente apresenta as maiores dificuldades técnicas quando comparados com as outras regiões. Um outro ponto interessante é que as pressões sistólicas obtidas nos membros inferiores são de 20 a 30 mm de mercúrio um pouco maiores do que as obtidas no braço do paciente. Já a pressão diastólica geralmente é semelhante. Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado! Vou deixar aqui também o link para as outras aulas. Não se esqueçam de assinar o canal, curtir nossa página no Facebook e se gostou do vídeo, deixe seu like, adicione aos favoritos e ajude na divulgação para que possamos postar vídeo com mais frequência. Vou deixar na descrição do vídeo as referências e material utilizado. Deixe suas críticas e comentários e até a próxima!